só, pessoal, é muito comum achar que para desenhar você pode usar qualquer tipo de papel e qualquer tipo de material. E realmente isso é teoricamente verdade. É logicamente quando a gente quer uma qualidade melhor nos nossos desenhos, a gente precisa de materiais melhores. Você não precisa dos melhores materiais nem dos materiais mais caros. A questão é como você se adapta aos materiais que você já tem ou aos materiais que você tem acesso. Tá, muitos professores eles ensinam que você só consegue desenhar se você tiver o material adequado, mas quando você sabe o processo, você sabe as técnicas, qualquer material é suficiente, porque você se adapta àquele material que você tem. Então aqui eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente vai entender os tipos de papéis para desenho, tá? Então vamos lá. Vamos entender. Quais as características do papel para o desenho? Existem inúmeras características que compõem um papel para desenho, tá? Não basta ser só retângulo, branquinho e fino, tá? Tem muitas características além disso. Os papéis, eles são feitos com misturas de fibras, vegetais, água, tá? E ele é feito para escrever, para desenhar, para imprimir, para embalar. Então, papéis existem para vários fins diferentes. E para o desenho também existem. E dentro de desenhos existem diversos tipos de papéis diferentes. E elas possuem características visíveis e as características invisíveis, que a gente vai ver cada uma delas. Por que eu tô te mostrando essa aula? Por que essa aula é importante? Porque eu quero que quando você saia desse curso, você consiga ir na papelaria e na sua papelaria local. E mesmo que você não encontre o material adequado, que eu vou também mostrar que é uma indicação, você vai saber escolher qual material melhor você tem disponível à sua mão. Então você não vai ficar preso àquela ideia de que eu só vou conseguir desenhar se eu tiver aquele tipo de papel ou aquela marca específica. Se você entender o conceito que eu vou te passar aqui, você sabe, vamos dizer assim, se virar por você mesmo para você ir lá e conseguir avaliar qual realmente é um bom papel, mesmo que não seja de uma marca muito indicada, tá? Você vai conseguir se adaptar com isso aí. Quais são as características visíveis do papel? O primeiro é o tamanho, tá? O tamanho, ele vai lá com aquele ISO, ele vai de vários tamanhos, desde o A5 até o A0, tá? Então, quanto menor o número, mais próximo de zero, maior esse papel é. Outra característica dos papéis é a espessura versus a gramatura. E qual a diferença? Sim, existe uma diferença. Geralmente, existe muita confusão sobre gramatura e espessura. As pessoas acabam achando que é a mesma coisa, mas no final não é. São completamente distintos o final deles. A gramatura, ela diz respeito ao peso medido do papel em gramas, tá? Então, cada metro quadrado ele pesa aquela numeração de gramatura. Essa especificação, ela influencia nos custos e na qualidade do traço final. Quanto maior o peso, maior é a resistência do papel. Então, significa que você consegue jogar mais camadas em cima daquele papel. Não é como papel sulfite. Vamos fazer um exemplo. O papel sulfite ele tem de gramatura 75. Então, ele é muito fino. Significa que ele tem um peso muito leve e por isso que ele não é resistente o suficiente para ser usado no desenho realista, principalmente para quem está iniciando, tá? Porque não tem ainda definido o peso da sua mão direito. Então acaba se usando muita força, você acaba machucando o papel e além disso, ela não deixa você colocar camadas, uma camada em cima da outra justamente por causa disso.
A espessura, ela fala a distância entre uma face do papel e a outra. Literalmente é a espessura, é a finura do papel. Assim como a gramatura, essa espessura ela influencia na rigidez, tá? Na porosidade e a densidade do traço. Então tem que tomar bastante cuidado também. Outra característica que é visível é a textura e a aparência do papel. A textura, nós encontramos vários tipos diferentes, como o liso, que vai do papel sulfite, layout. Temos os rugosos, tem o papel Fabriano, Lacqua, que são marcas. Tem os semi-rugosos, que temos o papel Canson, o Debret, o Ingres, o cartonado, que ele é mais rígido, que ele tem uma gramatura bem alta. Tem o texturizado e tem os coloridos. Nós usamos os lisos e os semi-rugosos, só que os lisos, dentro desses lisos, tem marcas que trabalham com esse tipo de papel. São marcas profissionais, ao invés de usar o sulfite. Então, cada tipo de papel, ele assume uma textura que é particular. Às vezes, os papéis da mesma gramatura e espessura podem ter texturas diferentes, então tem que tomar bastante cuidado na hora de você fazer a compra, na hora de você escolher o tipo de papel que você vai desenhar, porque isso vai fazer um resultado diferente no desenho final. As características invisíveis. Além dessas que nós vimos, que é o que a gente consegue ver, existem características que são do próprio meio de fazer o papel. Por exemplo, nós temos o pH. O pH ele representa a acidez em cima do papel, a alcalinidade. Ele vai de 0 a 14 e o 7 é o número neutro. E o que o pH influencia? Ele influencia no amarelamento do papel e no processo de decomposição. Então, quanto mais ácido, mais rápido ele se decompõe e mais amarelo. Então, quando nós vamos comprar papéis para desenhos, nós procuramos usar papéis com pH neutro, como Canson, tá? Então, nós temos que procurar, porque isso evita a decomposição dos nossos trabalhos e demora muitos anos para ele começar a desbotar. No caso, por exemplo, eu tenho desenhos aqui feito em 2009, 2010, que estão em perfeito estado, tá? Então tem que tomar cuidado também com isso, com o pH do papel que você vai comprar. A umidade também influencia no papel. Então, a umidade é a quantidade de água existente no papel. O papel ele possui certa umidade, tá? E ainda mais com o contato com o meio ambiente. Então, em dias chuvosos, você vai ver que o seu papel vai estar mais úmido. Em dias secos, o seu papel vai estar mais seco, tá? Então, isso também influencia em como você vai melhorar o seu estilo de desenho por causa também da umidade. E quais os tipos de papel para desenho profissional? Nós temos muitas opções, várias marcas diferentes, mas eu quero te mostrar as principais, as mais usadas e as que eu indico e a diferença entre elas. Nós temos a marca Canson. A Canson, ela tem diversos tipos de papéis diferentes, ela tem de várias áreas para desenhar. Ela tem papéis rígidos, voltados para artistas profissionais, aspirantes de desenho, ela tem para aquarela, tem vários tipos diferentes. O recomendado para sombreamento, para desenho realista, é o papel Canson Cia Green, que você está vendo aí na imagem. E também temos o layout, dá para ser sim utilizado esse papel da Canson. Também dá para a gente se adaptar muito bem nele para fazer. Esse papel do Cia Green, ele tem uma gramatura que vai entre 140 até 220. E a mais usada é esse Canson Desenho Escolar,
que é de 140, por ser um material barato e mais acessível a todo mundo. Só que se você tiver e for comprar esse papel para você utilizar, eu indico que você use o verso do papel, porque o papel da Canson, ele tem uma certa porosidade nele, e quando você utilizar, você vai ver a diferença. Então, nós utilizamos o verso do papel por ser um lado mais liso, tá? Então, quando a gente busca fazer um desenho realista, nós usamos o lado mais liso. Temos também o papel lana Bristol. Esse papel, ele é um bloco de papel bem mais caro. Ele custa numa faixa de R$ 75 num tamanho A4. Ele é bem carinho. Ele é um papel branco com um tom meio azul, um branco azulado, sabe? Tons azuis. E ele tem uma ótima adesão do grafite e de excelente maciez e a textura acetinada. Quem já usou esse papel sabe o quanto ele é incrível. Só que também você precisa ter mais experiência para você usar ele. Porque por ele ter essa superfície muito lisa, ele facilita o uso das técnicas que exigem precisão nos traços, nas linhas. Só que ele dificulta também o sombreamento e ele é muito fácil de você deixar manchas e marcas. Ele é muito fácil, então você tem que ter muita experiência na hora de você usar ele, tá? Porque você já tem que ter entendido toda a técnica, você já tem que ter uma certa experiência para você usar ele, porque até eu mesmo, quando eu comecei a usar, eu apanhei muito por causa disso, porque ele é totalmente diferente de outros tipos de papéis. Então, nesse papel aqui, eu recomendo que ele seja numa gramatura de 250. Para você usar, se você já for experiente e quiser comprar dele, apesar de ele ser bem custoso, eu indico essa gramatura. Papel Fabriano. Esse papel aqui é excelente de custo versus benefício. Esse papel ele possui a superfície lisa, que é da marca da Trident. Ele facilita a aderência do grafite em cima dele. Você consegue fazer um esfumado com muita facilidade. E ele tem de gramatura que ele vai de 120 a 180, você consegue encontrar. Outra vantagem é o custo versus benefício. Ele é bem barato, ele é muito em conta. Num tamanho A4, você encontra ele numa faixa de 10, 12 reais no máximo, que eu já vi. E ele tem também fácil adaptação de você fazer desenhos com ele. Apesar de ele ser um pouquinho mais difícil do que o Canson, por ele ser liso, você acaba se adaptando mais fácil a ele. Tem vários tamanhos, no A4 e A3, e blocos com 30 folhas. Então, custo versus benefícios, que normalmente nós encontramos blocos com 20, né? Como o da Canson. Pelo mesmo preço, o Fabriano vem 30. Papel Nostalgia, da Hahnemühle. Esse papel, ele também possui uma superfície lisa. Ele facilita a aderência também do grafite. Ele tem a gramatura em torno de 190 e ele tem um tom amarelado, um tom quente meio amarelado. E ele é indicado também para gente. Ele é muito bom. Normalmente os blocos dele vêm com 50 folhas e um preço relativamente baixo para a quantidade de folhas. A principal vantagem desse papel é a adaptação no peso da sua mão. Se você puder achar esse papel, for fácil de achar, eu indico que você compre, porque é um dos melhores papéis para quem está iniciando no desenho. É muito fácil a adaptação com ele. Esses papéis, você encontra ele em diversos tamanhos, que vai desde o A1 até o A5. E é o de melhor custo-benefício que você vai encontrar no mercado, é dessa marca. Então, aqui fica algumas dicas de alguns papéis que eu recomendo. Os papéis que eu uso atualmente é o do Nostalgia, apesar de eu gostar, mas não gostar tanto por ele ter esse tom amarelado. Eu sinto bastante diferença na hora de desenhar ele, mas eu acho ele incrivelmente bom.
e dá para fazer desenhos incríveis com ele. O Fabriano também é um dos melhores que eu tenho. Gosto muito de desenhar, fiz diversos desenhos com ele e eu indico que você compre também se você puder. E o Canson também eu utilizo até hoje, foi o principal que eu comecei a usar quando eu iniciei no desenho, foi no que eu aprendi e eu gosto dele até hoje, apesar da dificuldade dele ter esse granulado, não ser um papel totalmente liso, mas isso a gente acaba melhorando com o tempo, você aprende técnicas para driblar isso aí. Então, nós temos essas opções de papéis. Então, fica aí, vamos lá para a nossa próxima aula, para a gente já começar a ver tudo que a gente precisa.